Mas, queridos, você está pronto? E nós tivemos um tempo muito bom lá em Campina Grande, no acampamento agora. Trazemos uma pessoa, um irmão que é Mardi Blackwelder. Ele era o maestro do irmão Reagan, sempre acompanhava ele nas ministrações. E ele veio para Campina Grande a um convite nosso e, graças a Deus, ele tinha essa vaga na agenda e pôde contemplar a gente com esse tempo. E eu sei que vocês aqui também estão fazendo um acampamento e a gente está aproveitando bem o que vocês estão, as ministrações que estão vindo, né? Ontem nós tivemos o João Roberto e o Giacomo e hoje a gente vai ter eu e a Patrícia, né? Eu só vou esquentar e ela vai decolar, amém? Glória a Deus, a gente vai ter um tempo maravilhoso. Mas, querido, quem quer crescer aqui? Amém. Todos nós desejamos crescer, todos nós desejamos avançar, todos nós desejamos amadurecimento. Para amadurecer é preciso reconhecer aonde a gente está, para poder receber um mapa do Senhor. Você sabe, hoje em dia, antigamente não, a gente não tinha um GPS, né? Quando eu viajava para São Paulo com minha família, a gente tinha aquele guia 4 rodas. Quem já dirigiu com guia 4 rodas aqui? É antigo, né? Os mais antigos, eles sabem o que estou dizendo. Mas eu viajava para São Paulo e, vez por outra, eu ia com minha esposa e minhas 2 filhas, porque, como eu viajava muito, eu gostava de ter um tempo com elas conversando. E nada melhor do que a gente estar dentro de um carro com a família numa viagem longa, né? Tem a oportunidade de brincar, de brigar, tem a oportunidade de fazer tudo, né? E a gente viajava para São Paulo, Rio de Janeiro, no carro, vendo aquele guia 4 rodas, e às vezes errava o caminho, acertava o caminho. E às vezes, quando a gente chega num lugar perto, como eu estava chegando no Rio de Janeiro, eu tive que ligar para um pastor amigo nosso, que é o pastor Marcos, para perguntar se eu estava no caminho certo, direcionado para a casa dele. E ele me perguntou: Guto, você está onde? Aí eu disse: rapaz, eu estou chegando aqui em Niterói. Aí ele disse: mas me diga um referencial aí para eu poder te dizer se você está pegando o caminho certo ou não. Eu disse: olha, eu estou chegando perto da ponte Rio-Niterói. Aí ele disse: olha, Guto, faça o seguinte, se você pegar a ponte, assim que você for descendo da ponte, tome cuidado para não errar, porque está chovendo, e no Rio de Janeiro eles costumam entupir os bueiros para encher de água, para alagar, para eles assaltarem os carros. Eu disse: rapaz, que coisa maravilhosa que você me disse, né? Uma encruzilhada, eu sem saber o que era, não tinha GPS naquele tempo. Ora, se GPS já errava, imagina a gente com um guia 4 rodas, não é? Um mapa. Então, eu chegando lá, eu disse para ele: eu estou na ponte Rio-Niterói. Então, ele foi me dizendo o que eu deveria fazer para chegar na casa dele. Agora, veja, irmãos, o que é interessante, até mesmo um GPS, se o GPS, pelo satélite, não consegue te localizar, ele não vai conceder o mapa para você. Ele primeiro precisa te localizar. Alguns aparelhos de celulares têm agora um aplicativo de GPS, e quando não encontra o satélite, você está com o aplicativo aberto, mas ele não consegue passar o mapa de onde você quer ir. Queridos, com a nossa vida é a mesma forma. Deus precisa fazer você se localizar, saber onde você está, e depois Ele mostra um mapa para você, aonde você vai chegar. Você está comigo? É muito importante isso. A Bíblia diz que a exposição das palavras do Senhor traz luz e dá entendimento aos simples. Tem algum simples aqui? Então a palavra de Deus hoje à noite vai trazer luz para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai também trazer um mapa de onde você vai chegar com a direção do Espírito de Deus para a sua vida. Amém? Agora veja, queridos, todos nós desejamos amadurecimento. E é isso que Deus também deseja. Abra comigo lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. O apóstolo Paulo, ele vem falando assim. Ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diga: temor e tremor. Há uma palavra aqui chave, irmãos, que o apóstolo Paulo fala. Nós sabemos que quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos salvos. Diga: eu fui salvo. Agora, a salvação também é algo que você precisa desenvolver.
E é interessante, queridos, que esse desenvolvimento da salvação, ele está no controle de Deus. Deus quer que você mesmo desenvolva, Deus quer que você mesmo tome, vai te dar para você desenvolver. Agora, eu posso te dizer uma coisa, às vezes a gente está com necessidade, né? Por exemplo, você vai no médico, e o médico vai examinar você, e ele vê alguns grupos de músculo, principalmente quando a gente vai chegando a uma certa idade, que você precisa desenvolver para não ter dores lombares, não é? Ele diz, você precisa fortalecer o músculo, tirar essa melancia que você está na frente, né? Você precisa desenvolver um pouco mais os músculos para poder suportar a carga, suportar o peso. Ele dá algumas orientações. Agora, eu não sei quantos de vocês já foram numa academia e você vê aqueles camaradas bem fortes na parte de cima, mas quando olha para baixo, uns cambitos, não é? Bem fino. Irmãos, existem grupos de músculos que são mais difíceis de desenvolver do que outros. Eu admito isso. Eu desenvolvi um muito bem, né? Os outros são mais difíceis. Eu me lembro quando eu estava com o pastor Bud, né, numa academia, o médico orientou ele a fazer academia, e achava engraçado porque depois de um tempo o instrutor, o personal trainer, ele estava orientando o pastor a pegar um peso maior. Aí o pastor foi para as máquinas, pegou um peso maior, ele saiu dali, irmãos, eu vou te dizer, derrotado, cara de cansaço, né? Aí ele chegou em casa, ele fez, Jen, a casa grande, né? Jen. Aí ele, oi, Bud, vem aqui tirar minha camisa que eu não estou conseguindo levantar meus braços. Aí a gente foi almoçar depois que ele tomou banho, aí ele me perguntou, irmão, me diga uma coisa, você está dolorido? Teve dor? Eu disse, não, pastor, tive não. Ele disse, rapaz, está doendo. Eu fui pegar o shampoo, não consegui nem levantar o braço. Eu peguei esse braço assim, peguei o shampoo, botei na mão, aí quando eu fui botar na cabeça, eu tive que baixar a cabeça para fazer Estava todo dolorido, irmão. Todo dolorido. Na musculatura dele estava toda dolorida. Às vezes, irmãos, acontece um pouco isso conosco espiritualmente. Para a gente crescer espiritualmente, muitas vezes a gente passa por alguns momentos de pressão, de dificuldade. Você pode dizer assim, mas pastor, eu pensei que quando eu recebesse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, nada de ruim iria acontecer para mim. Irmãos, você precisa ler sobre aquela casa que foi construída sobre a areia e a casa que foi construída sobre a rocha. As tempestades, os rios, os ventos deram com ímpeto sobre elas, mas uma permaneceu e a outra não. A diferença era a base da palavra. Nós vamos passar por algumas situações, nós vamos passar por algumas circunstâncias. Em primeiro lugar, nós devemos entender que não é Deus que causa isso. Nós temos um inimigo aqui, e ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai se opor a você. Enquanto ele está se opondo, você está pegando músculos espirituais para enfrentar os desafios da vida e andar no caminho que Deus quer. Amém? Deus tem interesse em seu desenvolvimento, irmãos. Deus tem interesse que você cresça. Deus tem interesse que você desenvolva. Amém? Agora, é importante a gente entender, irmãos, que muitas vezes quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não tem noção do tempo cronológico das coisas. Você lê um capítulo da Bíblia, aí você pensa, rapaz, aconteceu de repente na vida desse personagem, aconteceu rápido demais, só que às vezes de um versículo para outro, passa-se 40 anos. Não é tão rápido assim. O problema é que quando nós estamos lendo, nós não estamos assim com aquela ideia do tempo que se passou para que aquilo acontecesse na vida de alguns personagens bíblicos. Lembra quando Deus fez a promessa a Abraão? E quanto tempo de vida Abraão tinha? Abraão tinha 75 anos. Ele só foi ter filho depois de 25 anos. Isso não quer dizer, irmãos, que são 25 meses. Abraão, ele teve que esperar pacientemente a promessa de Deus e não enfraquecer na sua fé nesse tempo todo. O problema de muito cristão é que vem para um culto ontem, eu soube que foi uma maravilha, pinga fogo,
mas já quer que a coisa aconteça amanhã. E não continua fazendo as coisas que deve fazer para que essas manifestações de Deus ocorram na vida deles. Ou se tonificando, você entende isso? Nós não estamos pregando um evangelho McDonald's, né, que você paga e já tem um lanche na frente. Não é assim. Existe um tempo para que as coisas possam ser processadas, e a paciência, irmãos, é um elemento necessário. Amém? Aí eu queria falar sobre um personagem bíblico hoje. Se Deus quiser, a gente vai ter um tempinho para discorrer de uma forma agradável. Existem dois personagens no Velho Testamento que me chamam muita atenção. O primeiro é Moisés e o segundo é Davi. Moisés, por causa da vida de Moisés. É tão interessante porque Moisés tinha uma sentença de morte para a vida dele assim que ele nasceu. Eles iriam matar. A mãe dele fez um jeito e escondeu Moisés. E depois colocou ele numa cesta, desceu o rio. E ele foi considerado filho da filha de Faraó. Foi instruído no melhor da ciência egípcia. E é interessante, queridos, que... Eu não vou falar de Moisés, não. Vamos mudar. Outro personagem é Davi. Eu não sei quantos dos irmãos sabem, mas Davi, ele aparece a primeira vez na Bíblia no capítulo 16 de 1 Samuel. É a primeira aparição de Davi. Quando a gente lembra de Davi, a gente lembra do quê? De Golias, que ele matou Golias, não é assim? E a gente pensa, ou a maioria das pessoas pensam, ou quem está lendo de uma maneira casual, ele lembra de Davi e parece ser que Davi apareceu ali de repente. Que Davi simplesmente foi entregar uns mantimentos ao irmão dele, porque o pai dele tinha encomendado, vai entregar a seus irmãos essas coisas. E Davi, de repente, encontrou o Golias falando lá e foi contra aquele Golias, contra aquele exército dos filisteus. Parece que a história foi assim, ele caiu ali de paraquedas. Só que quando a gente vai ler, irmãos, a gente vê uma construção, como Deus foi fazendo na vida de Davi. Em primeiro lugar, o rei Saul, ele foi reprovado por Deus. Ele tinha um profeta que ajudava ele em todo o tempo, que era Samuel, e Samuel dava algumas dicas, dava algumas orientações a Saul, mas Saul tinha um coração errado e não fazia aquilo que Deus queria. E Samuel sempre quis ajeitar Saul de uma forma, mas chegou um tempo que Deus tinha rejeitado Saul. E no capítulo 16, abra comigo no 1 Samuel, capítulo 16, Deus fala com Samuel de uma forma forte, por causa de Saul. Ele diz assim: disse o Senhor a Samuel, 16:1, 1 Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha que palavra forte, irmão. Deus disse: eu tenho rejeitado Saul. Por quê? Por causa do comportamento de Saul. A gente não tem tempo para falar sobre a vida de Saul. Depois você pega em casa e lê e vê o que foi que Saul fez, que aborreceu Deus. E ele disse: até quando você vai ter pena de Saul quando eu tenho rejeitado? Ele está andando de uma forma errada, ele é para ser um exemplo, é para fazer o que eu mando, mas não faz. Agora, ele disse assim: enche um chifre de azeite e vem. Eu vou te enviar a Jessé, o belemita de Belém, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Interessante essa passagem aqui, eu queria discorrer um pouco com os irmãos sobre ela. Deus tinha reprovado Saul e Deus disse a Samuel: Samuel, até quando? Corrigindo Samuel também, porque Samuel gostava tanto de Saul que queria ajeitar de alguma maneira. Ele disse: até quando você vai agradar Saul quando eu já tenho rejeitado? Ele disse: olha, vem, eu vou te enviar uma casa, a casa de Jessé, porque eu já tenho me provido de um rei. O que foi que Samuel disse a Deus? Rapaz, como é que vai ser isso? Porque se o rei souber, eu vou morrer. É uma navalhada no pescoço, eu vou morrer. Irmãos, isso mostra para mim que nem
tudo que Deus diz a você, você tem que dizer para as pessoas de uma forma plena. Samuel recebeu uma orientação de Deus para não falar que iria ungir Davi. Olha a coisa interessante, irmãos. Tem segredos que Deus vai falar com você que Ele não quer que ninguém saiba. Tem segredos que Deus vai falar com você que você precisa escolher quais são as pessoas que podem saber. Tem coisas que Deus trata com a gente que é só com a gente, né? Que a gente tem que ficar amadurecendo. E quando as pessoas perguntarem para nós, nós não temos que dizer tudo. Vê como Deus disse a Samuel. Ele disse, não, diga somente que você veio para sacrificar ao Senhor. Ele não disse para ele mentir. Ele não estava mentindo. Ele estava dizendo, eu só vim para sacrificar o Senhor. Isso é, irmão, sabedoria divina. Nem sempre a gente precisa dizer tudo às pessoas. Eu lembro numa certa vez, a gente estava conversando com um irmão que ele tem um trabalho no Líbano e a gente está abrindo um trabalho lá no Líbano juntamente com ele. E a gente ia fazer a nossa primeira viagem no Líbano. E Suelen perguntou para ele, mas olha, se eu for entrar no Líbano, o que é que eu falo? Porque eu já estive em Israel. E quem foi em Israel, eles não permitem entrar no Líbano. Você me pergunta por quê? Eu vou te dizer, por causa daqueles conflitos que existem lá. É uma guerra constante entre aqueles povos ali. E ele disse, olha, você não precisa dizer tudo às pessoas. Quando ele perguntar para você o que você veio fazer aqui, e se você já visitou Israel, você pode dizer para ele, quem desejaria visitar Israel? Não mentiu, mas jogou interrogação nele. Possivelmente ele nunca viajou para Israel. Você entende isso? Ele estava mostrando, Deus estava mostrando a Samuel que ele não deveria dizer tudo às pessoas. Ele poderia fazer a coisa que Deus mandou, sem precisar dizer tudo para elas. Nem para Davi, irmãos, Samuel tinha que dizer. Você entende isso? Muitas vezes Deus vai te dirigir para uma pessoa somente para orar por ela. E você não precisa nem, muitas vezes, dizer o motivo que Deus colocou no seu coração para orar por ela. Isso me lembra também uma ocasião de uma certa vez, a gente estava com o pastor Bud, tinha um ministro pinga-fogo, e ele estava orando, e Suelen foi para a fila de oração. E quando a Suelen chegou na fila de oração, ele impôs as mãos sobre ela, e disse assim, olha, eu estou expulsando agora um espírito de câncer na sua vida, esse espírito está trazendo um câncer no seu útero, e você vai ficar livre agora. Pastor Bud ouviu aquilo e disse assim, rapaz, venha cá. Depois que ele terminou, deixa eu lhe perguntar uma coisa, por que você falou aquilo para ela? Não, pastor, porque Deus me revelou que o diabo estava colocando um câncer no útero dela. Ele disse, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe se Suelen tinha estrutura para ouvir o que ouviu? Se ela não vai se abrir para um medo, e esse medo tomar conta dela mais do que aquilo que você fez em fé? Irmãos, nem sempre as pessoas precisam saber de tudo. Você pode desligar o poder do diabo sem informar a elas o que está acontecendo. Você está entendendo? A Bíblia diz o que nós ligarmos aqui é ligado no céu, o que desligarmos aqui é desligado no céu. Você não precisa nomear tudo, você não precisa dizer tudo. Você entende? Você só precisa declarar sobre fé, sobre a vida daquela pessoa. Porque muitas pessoas podem se abrir para o medo. Amém, irmão? Aí deixa eu te passar, não é? A gente vai começando a ver a história de Davi e ver que Samuel, ele vai espreitar mesmo. E alguns filhos de Jessé passam por ele. E nenhum daqueles Deus falou é esse. Nenhum deles. E Deus dá uma recomendação a Samuel. E o que eu acho interessante é que Samuel era uma conexão direta com Deus, né? Deus dizia, não é esse, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. E havia uma conversa de Samuel com Deus oculta aos olhos humanos, irmão. Oculta. Você já viu aquela passagem que Paulo disse sobre profecia, né? Se você não vai falar profecia, se você não vai dar uma língua, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. É possível você estar calado na igreja, irmãos, vendo alguma coisa acontecer e falando só consigo mesmo ou com Deus.
simplesmente conversando, e ele batendo um papo contigo, te dizendo, quando chega a hora certa, ele vai te revelar algumas coisas. E no versículo 7 ele diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Diga o coração. É interessante, irmãos, que quando passa o 7º filho, o Samuel pergunta a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Eles têm um que está cuidando das ovelhas. Ele manda chamar esse menino. Aí o menino chega. Aí chega Samuel, tomou o chifre de azeite, no versículo 13, e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja, queridos, Samuel não disse nada para Davi, que ele estava sendo ungido rei. Não disse nada. Eu lembro o pastor Bud, ele tinha um cuidado muito grande com alguns ministros que chama outros para o ministério. Você está comigo ou já foi para casa? Num sentido assim, de batizá-las com o chamado que tem. Sabe, queridos, eu sou muito como o pastor Bud. Eu entendo que a gente pode reconhecer o chamado, mas a gente não tem, muitas vezes, a necessidade de dizer que tipo de carga as pessoas vão ocupar. Porque a unção que vai vir sobre ele vai identificar o chamado que ele tem. Você entende isso? Então, a gente não precisa dizer todas as coisas. E Samuel fez assim. Agora, olhando a vida de Davi, muitas pessoas têm a impressão de que ele só chegou naquele momento da guerra. A gente vê que havia um tratamento do Senhor, né, preparando ele para um momento certo. E o interessante é que logo depois desse episódio que a Bíblia narra, que o Samuel ungiu ele e depois foi embora, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Logo em seguida acontece uma situação com Saul. O que é que acontece? Um espírito atormentava a vida de Saul. E eu acho interessante, irmãos, que quando esse espírito atormentava a vida de Saul, alguém sugeriu, alguém da parte real, sugeriu a Saul que convocasse uma pessoa que tocasse bem a harpa. Aí, olha só, irmão, no versículo 17, disse Saul ao seu servo: buscai, pois, um homem que saiba tocar harpa bem e traz ele aqui. No versículo 18, respondeu um dos moços dele, disse assim: rapaz, eu conheço um homem, filho de Jessé, ele é um belemita, de Belém, no caso, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha as qualidades de Davi, irmãos. Ele não era um mero anônimo, ele não chegou de repente, ele não foi feito de qualquer maneira. Ele tinha qualidade que as pessoas podiam observar, as pessoas podiam apontar. Quem era a pessoa que iria tirar aquele tormento de um rei? Não era qualquer pessoa, não é só saber tocar. Olha as qualidades que essa pessoa tinha. Davi, ele se despontava, ele era um homem belemita, era de Belém, ele sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, ou seja, ele sabia falar, ele sabia se comportar, ele sabia fazer as coisas. Aí, não por acaso, diga, não por acaso, Davi se torna o escudeiro de Saul. Você sabe o que é o escudeiro? Aquele que guardava as armas, que ia para a guerra, que ia tomando conta dele. Sabe, querido, no versículo 21, diz assim: assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Não é interessante? A gente só vê uma passagem de Davi, muitas vezes. Ele venceu o Golias com uma pedrinha e uma funda. Somente isso. A gente não vê como Deus estava construindo a vida de Davi pessoalmente, personificando ele de uma maneira assim, trabalhando a vida dele, guardando a vida dele, protegendo, tornando ele um homem apto para, na hora certa, fazer aquilo que ele deveria fazer.
Amém? Aí a gente vê isso. Ele tinha se tornado um escudeiro. E o que é interessante, queridos, é que Davi era um homem que servia a Saul no palácio, mas depois voltava para apacentar os pais, aliás, as ovelhas do pai. Era uma coisa interessante isso aqui. Abre lá no capítulo 17, 15. Isso é uma história, viu, irmão? Isso não aconteceu num mês, em 10 dias. Isso foi um tempo que aconteceu na vida de Davi forjando. No capítulo 17, versículo 15, diz assim: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Não é interessante? Ele era um homem que estava no palácio, mas depois saía do palácio e ia apacentar as ovelhas. Ou seja, ele tinha responsabilidade. Ele não queria viver uma vida mansa só de palácio. Ele queria fazer o que era necessário. Ele adquiriu para si, irmãos, uma estrutura que recomendava a ele, que apontava para ele um homem de confiança. Você entende isso? Tem pessoas que muitas vezes, quando percebem um chamado de Deus, elas dizem assim: rapaz, eu tenho um chamado de Deus e eu preciso cumprir o chamado, e eu estou vivendo uma vida assim, rapaz, trabalhando no secular, está sendo difícil demais, e eu vou ter que sair, vou ter que escolher, quando Deus nem tem pedido isso a eles. Se Deus não tem pedido isso a você, irmão, continua fazendo o que você vem fazendo, sem condenação. Sabe, às vezes eu vejo jovens interessados pelo ministério e eles largam tudo e ficam somente na igreja. Graças a Deus, porque Deus tem chamado alguns, mas não são todos assim. E você precisa somente saber o plano de Deus para a sua vida. Sabe para quê? Porque se Deus não está exigindo de você um tempo integral na obra, Ele te dá um tempo para você se preparar para chegar naquele tempo integral. Às vezes, sabe, irmãos, é fazer uma faculdade. Às vezes é progredir no emprego, até que você desenvolva ferramentas que Deus diga assim: vem agora. Tem pessoas, irmãos, e eu vou te dizer isso com segurança, tem pessoas que Deus deixou eles fazer cursos numa faculdade, eles se formaram e depois Deus disse: olha, vem, agora o teu lugar é comigo, não é exercendo a profissão que você escolheu. Você entende isso? Nesse tempo Deus foi forjando, Deus foi trabalhando, Deus foi capacitando. Eu posso dizer o nome de muitos aqui. Olha, que você conhece, Tiago Garcia, Tiago Borba, Dilson Lira, médico. Deus um dia falou com ele: ou você vai ficar um médico muito bom, ou um pastor muito bom, as duas coisas não. Então você precisa escolher. Ele escolheu servir ao Senhor. Sabe, queridos, enquanto Deus não está exigindo de você, faça as vendas. Construa algo que vai capacitando você para fazer o chamado acontecer. Deus vai usar isso na sua vida como uma ferramenta lá na frente. Isso vai te desenvolver. Amém? Aí não precisa ficar amargurado por causa do tempo. Você vê outras pessoas entrando aí e diz: rapaz, quando é que chegará a minha vez? Quando você estiver preparado. Irmãos, olha, Deus não esqueceu de Davi enquanto estava cuidando das ovelhas. Pode ser que o homem perceba: esse aqui é melhor, mas Deus sabe exatamente onde você está, meu irmão. Deus sabe te levantar. Você não está oculto aos olhos de Deus. Diga: eu não estou oculto aos olhos de Deus. Aí é interessante, esse homem Davi, ele era um homem do palácio, mas era um homem de cuidar das ovelhas. Sabe, queridos, muitas vezes é preciso saber tirar o chapéu e fazer o que você tem sido chamado para fazer. Amém? Você está comigo? Aleluia! Quando Davi, ele precisou enfrentar aquele Golias, irmãos, e ele foi, nesse caso, para resolver uma situação que o pai tinha encomendado a ele, e ele não escolhia o que fazer, ele era comandado a fazer as coisas e ele obedecia. Ele chegou lá e viu aquele gigante afrontando as fileiras de Israel durante 40 dias.
Diz a Bíblia que ele passava de manhã e à tardinha, 40 dias, chamando um homem de Israel para lutar com ele. Agora veja, queridos, às vezes a gente tem aquela sensação de que não existe mais tempo para nós, né? A gente perdeu uma oportunidade, perdeu outra oportunidade, perdeu a terceira oportunidade na vida. Eu já estou tão velho e não vai chegar mais a oportunidade. Sabe, queridos, quantas vezes apareceu uma oportunidade para Israel, para um se levantar? 80 vezes. A oportunidade estava batendo na cara dele. Por 40 dias, 2 vezes ao dia, o gigante que chamava alguém para lutar contra ele. 2 vezes. Isso mostra para mim que perdeu uma oportunidade, não quer dizer que não venha outro no outro dia, não. Perdeu a segunda oportunidade, isso não quer dizer que não vai vir outra, não. Irmãos, você ainda tem tempo para fazer o que Deus quer que você faça na sua vida, meu irmão. Não fica olhando o tempo, não fica olhando a vida das pessoas, porque isso enche você de um sentimento que Deus não aprova. Amém? Você fica pensando, mas não tem lugar para mim. As pessoas estão tomando lugar, aquele pastor já decidiu. Não, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você está sendo forjado, preparado dia a dia para estar no lugar onde Deus vai te usar poderosamente, meu irmão. Mas sabe, queridos, é preciso ter essa percepção de que a gente está sendo trabalhado por Deus, de que Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida. Você está comigo? Chega a um tempo, irmãos, que Deus constrói tanto em você, por causa dos ambientes que Ele favorece você, tanto com as ovelhas como no palácio, que chega um tempo que Deus diz, é a hora, vai, agora faz, agora chegou a tua vez, bota para quebrar. Chega a hora, irmão, de Deus dizer, larga, avança, faça, porque você tem uma estrutura espiritual, você adquiriu para si essa condição espiritual. Você está comigo? Você adquiriu para si. Davi chegou nesse tempo, irmãos, onde as pessoas estavam com medo, até o próprio Saul. Mas sabe, queridos, que eu penso que as pessoas disseram, olha, não tem ninguém, os maiores guerreiros de Saul estavam com medo, até o próprio Saul. E olha que Saul, ele era um homem alto também. Diz a Bíblia que do ombro para cima ele se destacava do povo de Israel, mas o gigante era maior do que ele, e fez o rei tremer, porque o rei deveria ir, mas um menino pequeno chamado Davi, tão preparado, irmãos, Deus forjou tanto ele, e ungiu aquele menino, e ele foi contra ele. Agora, Saul poderia ter dito, se não conhecesse Davi, Saul poderia ter dito, rapaz, tu é um menino, não vai não. Mas quem era Davi para Saul? Não era um ilustre desconhecido. Não era somente um filho de Jessé. Saul conhecia Davi. Davi tocava quando aquele espírito vinha sobre Saul, irmãos. Davi tocava e o espírito ia embora. Saul sabia que aquele menino era ungido. Rapaz, ele sabia que aquele menino era ungido, era doido para enfrentar aquele gigante, mas ele sabia que ele tinha um ímpeto que nenhum outro tinha. Porque ele conhecia. Ele era uma pessoa do palácio, ele não era desconhecido. O que é que eu quero dizer com isso, irmão? Fica aos olhos do seu pastor. Deixa o seu pastor conhecer os seus talentos. Deixa o seu pastor conhecer as suas habilidades. No momento certo, na hora certa, ele vai dizer, vai. E você vai fazer a vontade do Senhor, meu irmão. Tem tanta coisa para a gente fazer, para destruir gigantes na vida de pessoas. Sabe, pode ser que você não seja um homem com milhares de habilidades, com milhões de capacidades, mas, irmão, se você é uma pessoa obediente e ungida, você destrói gigantes. E você leva pessoas a usufruir da vontade de Deus. Você está comigo? Davi antes, quando aquele gigante estava falando, Davi disse, quem é esse circunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Você acha que isso era uma declaração vazia de Davi, irmão? Não era uma declaração não, irmão. Davi conhecia a aliança que ele tinha com Deus. Se você abre comigo, por favor, abre lá comigo no capítulo 103, aí em Salmo 103, por favor. Davi era um homem como a gente, tinha medo também, e ele muitas vezes precisava falar com a alma dele. Eu tenho certeza
que quando ele viu aquele gigante que era real, ele deve ter estremecido também. Homens de Deus também ficam com um certo sentido, com um certo temor, com um certo medo, quando alguma coisa acontece com ele. Mas sabe, irmãos, o problema não é um temor, um medo chegar na sua vida, é você não saber fazer o que com ele. Você pode tomar uma posição de mergulhar na angústia, mergulhar no medo, mas você pode se levantar em fé. E olha o que Davi falava, irmãos, no capítulo 103, esse é um salmo de Davi sobre a misericórdia de Deus. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aí ele vem falando o que tem na aliança dele. É ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, quem sara todas as minhas enfermidades, quem da cova redime a minha vida e coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a minha velhice, de sorte que a minha mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Sabe, irmãos, Davi não era um leitor casual, Davi não era um visitante casual da presença de Deus. Davi habitava, irmãos. Davi era um salmista, Davi cantava para Deus. Davi fazia aquela atmosfera de fé se manifestar na vida dele, declarando a aliança que tinha. Sabe, queridos, mas o que nós vemos hoje é pessoas que gostam de vir aos cultos, mas não tem base bíblica nenhuma na sua vida. Não tem base bíblica nenhuma para acreditar na Bíblia. Não tem base nenhuma para manifestar a sua fé. E eu fico pensando, irmãos, o que é que a Bíblia diz sobre nós? A Bíblia fala que nós temos uma aliança superior à que Davi tinha. Nós temos uma aliança superior. E não venha aqui me pedir para eu te confortar com as dificuldades que você tem, irmãos, porque você é filho de Deus. Pode vir dificuldades, mas você é filho de Deus, você pode vencer cada uma delas. Amém? Diga pela fé. E eu estava meditando, irmãos, nisso. Eu estava pensando sobre aquilo que a gente tem e aquilo que Jesus falou. Eu fico pensando, algumas pessoas, você sabe, criticam muito o verbo da vida, porque é uma igreja, muitas vezes, da palavra da fé, né? É uma igreja da palavra da fé. As pessoas criticam isso porque é aquele povo que não crê em doença. Nós não cremos que doença é de Deus. Nós não cremos que miséria é de Deus. Jesus já nos libertou e a maldição já foi quebrada. Amém? Você não precisa padecer com doença, você não precisa viver como miserável, porque o escrito de dívida que havia contra você foi cravado na cruz do madeiro. Você só precisa tomar posse disso e andar como filho de Deus anda. Amém? Agora, irmãos, quando eu vejo algumas pessoas na igreja, e eu quero te confrontar, eu quero te dizer, às vezes eu fico pensando, será que eles acreditam mesmo que aquilo que Jesus falou é verdade? Porque se nós acreditarmos mesmo que o que Jesus falou é verdade, nossa vida é diferente. Nossa vida vai ser diferente. E eu te digo, queridos, se a gente está aqui somente para ouvir alguma palavra, para animar um pouquinho a gente não tem cuidado de praticar aquilo que ouve, a gente está numa situação difícil. Eu vou ler para você uma passagem de Lucas capítulo 6, que fala sobre 2 fundamentos, mas na versão a mensagem. Ela diz assim, porque nós não temos tempo de ler as duas, mas diz assim: por que vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem o que eu digo? As palavras que eu digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como uma reforma de uma casa que resulta numa melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em práticas, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra aquela casa, ela nem oscilou, nem balançou, porque foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, olha só, irmão, é muito forte isso. Ele diz, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constrói sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transborda e avança contra ela, ela rui
como um castelo de cartas e é perda total. É forte isso, não? Se vocês usarem a palavra somente para fazerem estudos bíblicos e não aplicam na sua vida, é perda de tempo. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse o que queria. A gente vai ver alguns versículos que é base para uma aliança que nós temos com Deus, para a gente enfrentar todo desafio, todo problema, toda circunstância de cabeça erguida, sem titubear, crendo que nós já entramos em qualquer situação mais do que vencedores. Amém? E que essa situação que muitas vezes vem para nos derrotar, vai nos fazer mais forte, mais visível para outras pessoas. Porque Deus quer criar em você um referencial de vida, e da vida dEle, da presença dEle, da glória dEle, da unção dEle. Amém? E diga pela fé. Aí em João capítulo 7, Jesus disse assim, o meu ensino, capítulo 7, 16, diz, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Você acredita que o ensino que Jesus trouxe é de Deus? Acredita? Então você precisa acreditar em Mateus 16, 18. Olha o que a Bíblia diz. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido desligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos. Veja só, irmãos, ele não está dizendo que era essa construção, essa fortaleza era sobre Pedro. Ele estava falando sobre a revelação que Pedro tinha. Era sobre a igreja, a revelação de quem nós somos em Cristo. Isso são chaves sobre nós, para nós ligarmos e desligarmos. Aí Jesus diz no capítulo de Mateus 28, 18, Jesus diz assim, aproximou-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma autoridade que Jesus deu, está sobre nós. Eu estou falando isso e eu estou lendo, irmãos, para dar base. Somente para você entender que o que Jesus falou vale hoje. Ele é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Marcos 11, 23, vai lá. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? O que é que Jesus está falando com você? Que se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que é que ele está dizendo? Irmão, será que Jesus estava só preenchendo o tempo daquelas pessoas ou estava falando a verdade? O que é que ele diz? Se alguém disser, é simples assim. Não precisa complicar. É simples. Acredita que o que Jesus disse é verdade. Ah, mas pastor, como é esse negócio? Chama a existência. O que é que você está passando na sua vida, irmãos? Eu não sei, eu sou um visitante. Eu não conheço a tua vida, mas eu posso te dizer que teu emprego pode melhorar, tua família pode melhorar, teus filhos podem melhorar, depende daquilo que você fala, depende daquilo que você declara. Aceite as palavras de Jesus como verdade. Agora, você pode encontrar pessoas que vão estudar para ser incrédulo, e vão dizer, não era bem isso que Jesus queria falar. Mas, irmãos, se não era isso que ele queria falar, porque ele não disse o que queria? Ele falou exatamente o que queria, meu irmão. Se você disser, assim será. Diga, se eu disser, assim será. Aleluia. E olha o que ele disse mais. Capítulo 16 de Marcos. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.
Irmão, o que tem sobre você não é pouco não. Não é pouco não. Para que isso se manifeste, você só tem que ter o desejo de ir. E dar o primeiro passo. E esse é um bom lugar de construção, irmãos. Sabe, a sua igreja é um bom lugar de construção de um crente forte, de um crente saudável. Amém. Aleluia. Aí tem muitos mais versículos, eu não vou gastar muito tempo, eu só tenho poucos minutos agora. Jesus diz em Lucas 17:6, respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. É tão interessante porque a gente vê que muitas vezes a Bíblia fala que a fé pode ser mensurada ou medida. Ela pode ser uma fé grande ou uma fé pequena, pode ser uma fé fraca ou uma fé forte. Ela pode ser mensurada. Só que Jesus não está dizendo que é uma fé grande que vai fazer com que essa moreira se transplante para o outro lado. Ele não disse isso. Se tiver fé como um grão de mostarda, por pequena que for, se você tiver coragem para dizer, simplesmente dizer, se você tiver coragem para dizer e permanecer firme, não tem aquele camarada que é turrão da cabeça, que ele diz assim: rapaz, o que eu boto a minha mão para fazer, funciona. Seja um desse. Rapaz, o que eu colocar a minha mão, funciona. Crie essa reputação sobre a sua vida. Eu começo e só desisto quando eu termino. Crie essa reputação. Com as suas palavras, declara pela fé. Eu tenho facilidade de me magoar. Que obra é essa, irmão? Eu tenho facilidade de perdoar. Aleluia. Eu sou tendencioso a ficar deprimido. Que obra é essa, irmão? Eu tenho tendência à alegria. Porque meu pai era assim, minha mãe era assim, mas teu pai agora é outro. Você é filho do Pai Celestial. E é pela fé, diga pela fé. Oh, aleluia. Aí quando você começa a ver, irmãos, são tantos versículos que eu não vou ter tempo da gente ler aqui. Mas tudo concernente à nossa aliança, tudo concernente aos direitos que nós temos. João capítulo 15, 17, para mim é a declaração mais forte que eu vejo na Bíblia. Mais forte. Ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o quê? O que quiser. Eu te pergunto, o que é o que quiser? Será que Jesus estava querendo dizer isso mesmo? Será que ele estava querendo dizer isso mesmo? Ele disse: olha para os discípulos dele, o que quiser, e vos será feito. Irmãos, é o que quiser, é o que quiser. Sabe o que você quiser? Somente você precisa fazer uma conjugação, ficar na vida, com a vida em Jesus, e as palavras dele ficar em você. Sabe, como é uma pessoa que está vivendo em Jesus, é que ele não falta um culto na igreja. Está sempre reabastecendo. Ele vem para a igreja porque ele sabe que isso é uma coisa que traz saúde espiritual para ele e traz ânimo para ele vencer as dificuldades. Sabe, é uma pessoa que lê a palavra, é uma pessoa que ora em línguas. Sabe, queridos, deixa eu te dizer, é uma pessoa que quando uma adversidade chega, ele procura saber na Bíblia o que a Bíblia diz sobre aquilo, e não sobre o que o Google fala sobre aquilo, mas sobre o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Aí você começa a dizer: Pai, obrigado, porque eu não vou pegar essa desgraça dessa doença. Pai, obrigado, porque essa miséria dessa crise não vai pegar na minha casa. Pai, obrigado, porque mesmo que minha empresa vá à falência, o Senhor vai me dar outra. Obrigado, Pai, porque mesmo que eu saia do emprego, eu vou receber outro melhor. Não importa, irmãos, você vive bem pela fé, diga pela fé. Agora, queridos, deixa eu te dizer, é uma atitude. E sabe, quando você vive assim, você está apto para poder ministrar aos outros, porque os resultados da sua vida vão aparecer e vão brilhar. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, já estou encerrando. E é interessante como o irmão Reagan fala sobre aquele livro El Shaddai. E ele disse uma certa vez que o cavalo de Napoleão empinou. E tinha vários comandantes de Napoleão lá e nenhum teve uma atitude de pegar o cavalo. E um soldado raso que estava perto se aproximou do cavalo, pegou nas rédeas e desceu ele.
E Napoleão olhou para aquele soldado raso e disse: obrigado, comandante. Aí o comandante disse: de que guarda? Ele disse: da guarda do imperador. Num momento, irmão, de repente aquele homem foi promovido a comandante da guarda por causa de uma atitude. Você pode tomar uma atitude hoje, meu irmão, e a promoção de Deus chegar na sua casa, o pulo de Deus chegar na sua casa, na sua vida. Mas você pode ficar com aquela atitude: rapaz, é bom demais para ser verdade. Experimente. Eu lembro de a história de um homem que de bem com a vida todo o tempo, e as pessoas ficam irritadas com quem sempre tem um sorriso no rosto. Não é assim? Rapaz, ele parece que está vivendo no mundo da lua. Irmão, não é no mundo da lua, não é no mundo dos céus. É céu na terra. Eu não preciso orar para que o céu chegue, irmãos, o céu já está dentro. Ele já está dentro de mim. Eu tenho um céu habitando em mim, o Espírito Santo habita dentro de mim. Aleluia! E gente assim não perde as estribeiras. E sabe, quando você vive assim, você recebe coisas boas. Você é cercado de coisas boas 360 graus. Todo momento Deus está favorecendo você. Até gente que não vai com a tua cara quer te abençoar. Oh, aleluia! Porque você é atraído por pessoas que se dão bem, que se dão bem com a vida, que está de bem com a vida. Você não gosta de pessoas assim? Agora, quando vem você diz: aquele que vive murmurando, vive reclamando, é uma bucha, né? É ruim de estar junto dele, porque só vive reclamando, só vive murmurando. Você não gosta de gente assim, mas gente que está feliz da vida. Até coisas que não dependem de você, favorece você. Eu lembro de uma história de um homem que ele estava saindo de casa e ele de bem com a vida, alegre todo o tempo, não importava a circunstância que ele estivesse passando, ele estava de bem com a vida. Ele foi alvejado por alguns ladrões e os caras balearam ele. E todo mundo com aquele olhar de terror, ele jogando sangue lá, e os paramédicos chegaram lá para cuidar dele, foram analisar ele, aí perguntaram para ele, naquela pressão daquela assalto, daquela coisa, perguntou: Senhor, o senhor tem alergia a alguma coisa? Aí ele disse: tenho. A quê? Ele disse: a balas. Sabe, irmão, até na hora da dificuldade ele não estava nem aí, estava tirando onda. Sabe, isso descarregou aqueles paramédicos daquela tensão para cuidar dele, e eles foram cuidar dele com mais tranquilidade. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus é a teu favor, meu irmão. Deus já te colocou em alto patamar. Ele já te elevou. Você não está tateando para tentar chegar lá, não, você já chegou. A Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diga: eu sou crente. Diga: eu sou crente. Quando a gente acredita, irmãos, é o suficiente para Deus se manifestar. Amém? Aleluia. Aleluia. É pela fé. Simples assim. Simples assim. Receba essa palavra, querido. Deus tem interesse em manifestar-se poderosamente na sua vida. Deus quer chacoalhar você nesse ano, porque esse ano é um ano que você vai ter dobrado, em dobro, coisas maravilhosas, coisas poderosas chegando sobre a sua vida. Aleluia. Amém. Não importa se a vida de alguém não está dando certo. Não importa. O importante é que você é aquele que Deus conduz em triunfo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Aleluia. Deixa eu falar só esse testemunho, pastor, e eu vou encerrar. Tem um amigo, pastor Gleison, lá na Inglaterra, e eu achei interessante porque a vida dele é um milagre, irmão. Desde que ele começou, ele recebeu a palavra da fé, e ele foi e implantou uma igreja para nós em Londres. Ele tem usufruído de tantas coisas de Deus, tantas maravilhas de Deus, porque ele tem uma atitude de vencedor. Existe uma atitude de fracassado, você sabia? Existe um choro de alegria, existe um choro de tristeza. Existem canções de júbilo, existem canções de tristeza. E Gleison, ele tem uma atitude para frente, não é? Uma certa vez ele precisou de emprego, né, porque ele estava sem muitos recursos lá em Londres, e ele, como é da área de TI,
ele procurou emprego e ele encontrou uma vaga lá. Só que a vaga que ele encontrou, irmãos, ele precisava fazer um teste. E tinha outras pessoas disputando com ele. E ele foi fazer o teste lá, e o dono da empresa, o diretor da empresa, chamou ele e disse: olha, rapaz, você é muito bom, você é gente boa, mas você está desatualizado. Ele passou muito tempo no ministério e ficou desatualizado para o emprego dele. Tecnologia renova o conhecimento de uma rapidez muito grande. Ele disse: mas eu não posso te contratar nessa vaga, porque você está desatualizado. Mas eu gostei de você, e eu vou te colocar em outro lugar, vou te colocar como chefe do camarada que eu vou contratar, que era você. Irmão, só Deus pode fazer um negócio desse, não é isso? Aí ele foi, trabalhou um tempo, depois saiu para o ministério de novo, a coisa apertou, e ele voltou para trabalho, procurar emprego novamente. O diretor, que é da igreja, de um banco, disse: olha, tem vaga no banco, são 3 vagas para 1.000 pessoas, era 3.000 pessoas, 3 vagas para 3.000 pessoas. E ele disse: rapaz, eu vou fazer esse concurso e uma vaga dessa é minha. Aí o cara disse: mas você vai ter que fazer o teste. Ele disse: mas é minha. Aí ele disse que foi fazer o teste, aí o diretor do banco lá disse assim: ó, Gleison, rapaz, eu tenho uma notícia ruim. Por causa da crise que houve, a gente vai ter que tirar uma vaga, só tem 2 vagas para 3.000 pessoas. Ele: rapaz, se eu tivesse uma, era minha. Olha a atitude, irmão. Olha a atitude. Sabe, queridos, ele fez o teste e passou. Está trabalhando lá na empresa lá. Queridos, assim, uma atitude de vencedor. Pode ser que você não seja mais inteligente, mas, irmãos, tem gente que vai olhar para você, de você tão bem de vida assim, com graça, que ele vai dizer: rapaz, tu não é um cara que eu preciso não, mas eu gostei de você. Eu fui com a tua cara. Use a palavra, irmãos. Viva a palavra intensamente. Sabe, seja visto na construção da sua vida que você faz daqui por diante. Se torne uma pessoa confiável e você vai ver como Deus vai fazer na sua vida. Recentemente eu achei engraçado que ele ligou para mim, ele disse: Guto, eu saí do emprego, mas outro emprego apareceu para mim. E um emprego bom, irmão, no banco, trabalhando como terceirizado, estava ganhando um dinheirão também. Aí ele disse: mas Guto, deixa eu te dizer, agora ele está saindo para ir para um outro lugar. E ele disse: rapaz, eu estou agora saindo para tempo integral no ministério, porque Deus falou comigo. Aí, Guto, sabe o que aquela miséria do banco falou comigo? Eu era terceirizado, agora eles querem me contratar. E eles querem me contratar pagando quase mais de 16.000 libras. Eu disse: diabo dos infernos, tu não me engana não. Eu não vim aqui por causa de dinheiro, eu vim aqui por causa do Senhor. Agora eu vou entrar no ministério. Sabe, querido, se chega um tempo que Deus diz assim: agora é a tua hora. Não é hora de você se vender para isso. Você entende isso? Chega um tempo, irmãos, espera pacientemente, vá construindo na sua vida uma fortaleza de um cristão verdadeiro. E você vai ver como as bênçãos do Senhor vão chegar na sua vida, meu irmão. Eu declaro sobre a sua vida, eu confesso sobre a sua vida, tempo de bonança, tempo de prosperidade, ousadia, intrepidez, não importa o que aconteça de um lado, do outro, você vai avançar. Você vai progredir, você vai crescer, você vai amadurecer pela fé. Diga: pela fé. Dê um grito bem grande: aleluia! Oh, aleluia! Amém. Agora, querido, para encerrar, seja uma bênção para as pessoas. Dê o seu melhor sorriso quando vir para a igreja. Vista a sua melhor roupa. Seja uma bênção para o seu pastor, seja uma bênção para os seus irmãos, você vai ver, nada vai te parar. Amém? Deus abençoe.